Alô galera, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estudar, na parte de gramática, a matéria pronomes relativos. Então vamos ver aquela frase ali. Resolvi um problema sério que eu mesmo criei. O que eu criei? Um problema sério. Então, o que aqui, ele está se referindo ao problema sério, tá? E o que é pronome relativo. Então, todas as vezes que o que ele se refere ao antecedente, ele vai ser pronome relativo e a oração vai ser oração subordinada adjetiva, tá? Então aqui eu tenho o que? Pronome relativo e problema sério antecedente. Então são relativos os pronomes que retomam um termo já citado, que é o problema sério, anteriormente, dando início a uma nova oração. Então aqui eu tenho resolvi um problema sério, oração principal, e que eu mesmo criei oração subordinada adjetiva. Aí eu tenho um quadro aqui de pronomes relativos invariáveis, aqueles que não vão para o plural, e problemas relativos variáveis, aqueles que vão para o plural. Então, problemas relativos invariáveis é o que, o quem e o onde. Problemas relativos variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quantos, quanta, quantas, cujo, cujos, cuja, cujos. Tá? Esses aqui são os pronomes relativos variáveis e invariáveis. Agora vamos estudar cada um deles. O pronome relativo que ele pode vir precedido de preposição ou não. Vai depender da transitividade do verbo. Então você vai ter que relembrar aquela matéria de verbos transitivos, verbos intransitivos, né? Então, vamos ver. Itu é a cidade em que nasci. Olha aqui, eu tenho em, uma preposição, o que é o pronome relativo, e nasci é um verbo transitivo indireto. Por isso que eu tenho preposição antes do que. Porque quando eu tenho um verbo transitivo indireto, eu preciso de colocar a preposição, tá? E o que, sendo pronome relativo, ele está se referindo a um termo antecedente, que é a cidade. Agora vamos ver a outra frase. Não gostei da resenha que li. Repare que o que é um pronome relativo está se referindo à resenha. E o que eu li? Eu li uma resenha. Então, está se referindo à resenha, um termo antecedente, e li é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Por isso que o que aí não tem nenhuma preposição. Bom, agora vamos para o pronome relativo quem. O pronome relativo quem, ele tem sempre que vir acompanhado de preposição. Então tem ali a frase. Gutenberg, por quem tenho admiração, desenvolveu a prensa gráfica. Então olha só, o por é uma preposição. Então toda vez que aparecer o quem, você tem que colocar uma preposição. Então o quem, ele está se referindo a quem? A Gutenberg. Como eu falei, o pronome relativo se refere sempre ao antecedente. O antecedente é Gutenberg. Tá? Então, esse pronome relativo quem tem sempre que vir com uma preposição. Outra frase. Trata-se de uma colega de quem gostamos muito. Olha aqui o pronome quem. Olha a preposição de, tá? E o pronome quem se refere sempre ao antecedente, que é uma colega. Tá? É sempre acompanhado de preposição. Agora, o pronome relativo onde. Conheceu a casa onde vai morar. Tá? O onde ele indica um lugar, e sempre um lugar concreto. Então, onde é o pronome relativo, que se refere ao antecedente casa, tá? E sintaticamente, ele pode ser uma adjunta adverbial de lugar também. Vamos ver agora aqui. Foi ao congresso em que estavam autores de ficção científica. Repare que aqui eu tenho o pronome que, sempre acompanhado de posição, né? E está se referindo a congresso. E congresso aqui é uma situação. Então eu coloquei aqui no asteriscozinho, é um lembrete, em que pode ser usado para indicar o em que, né? Esse em que aqui que eu falei, o em que pode ser usado para indicar uma situação ou como para indicar um lugar concreto. Então as duas coisas servem, tá? Agora, o qual, a qual, os quais, as quais. Esse pronome o qual, as quais é para tirar a ambiguidade da frase. Então quando você escreve assim: conhecemos a irmã de Pedro, que analisa livro de ficção científica. Esse pronome aí está ambíguo, tá? Eu tenho que tirar a ambiguidade dele. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou trocar o que por o qual ou a qual. Conhecemos a irmã de Pedro, a qual analisa livro de ficção científica. Agora aqui foi retirada a ambiguidade. Agora aqui está correto. Agora, reparem que o pronome que, né? O pronome a qual aqui, porque essa frase aqui está ambígua.
a qual aqui está se referindo quem? A irmã de Pedro. Aqui também está se referindo à irmã de Pedro. Então, o pronome relativo, ele se refere sempre a um antecedente. Pois é, então nós falamos sobre o pronome relativo onde e tem o pronome relativo aonde, né? Então vamos ver essa frase aqui, ó. Nós conhecemos o restaurante aonde ele costuma ir. Aonde ali é pronome relativo. Aí eu também coloquei um asterisco para você lembrar bem. O aonde é empregado somente com verbos que indicam movimento, tá? Chegar, ir, né? Então, aqui o verbo está em movimento. E nesse caso, aonde que vale é para onde. Então, você faz sempre troca, né? Para onde, aí você pode usar o aonde. Aí vamos ficar por aqui e na próxima aula teremos mais matéria nova, tá? Então, até lá e um abraço.